Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira regressou hoje a Bissau depois da vitória alcançada no dia 25 do corrente em Bruxelas, com a promessa de mais de $1 bilhão americanos dos doadores internacionais. No aeroporto, Domingos Simões Pereira era aguardado por uma multidão para manifestar toda a alegria pelo resultado alcançado na mesa redonda. Era um pouco de 3 horas, a altura habitual das chegadas do Atlântico, quando o avião aterrou e a porta da aeronave, Domingos Simões Pereira saudou a multidão que o aguardava para parabenizar a tamanha vitória alcançada na mesa redonda de Bruxelas, que ocorreu anteontem a favor da recuperação económica e social, como também política da Guiné-Bissau nos próximos tempos. São $1 bilhão e 500 milhões americanos, jamais prometido pelos doadores e que deu tanta satisfação ao país inteiro, e aqui manifestado pelo governo, pelos deputados, pela sociedade civil e pela própria população, que se prontificou a saudar o regresso do primeiro-ministro. É gratificante constatar esta mobilização da sociedade guineense, todas as autoridades, sociedade civil, todos os atores políticos e sociais do país sentirem-se parte deste momento muito importante, tanto na componente política como económica e social para a Guiné-Bissau. Eu penso que é gratificante para qualquer um de nós e é este o sentimento que esperemos que irradie a todos os guineenses. Nesta comunicação à imprensa, Domingos Simões Pereira considera que a vitória está feita e que tudo deverá mudar a partir de agora. Primeiro é preciso dizer que todos os guineenses construíram os resultados que aconteceram em Bruxelas. A própria comunidade internacional, nos contactos que fizeram diretamente conosco, nos disseram de forma muito clara que a Guiné-Bissau deu um sinal muito claro de unidade, de coesão, de alinhamento, e isso influenciou positivamente, não é, o resultado e a forma como se pronunciaram na mesa redonda. Bom, mas ao mesmo tempo também deram mostras de satisfação pela qualidade do documento que foi apresentado, pela clareza da visão estratégica que nós apresentamos, pelo plano estratégico que foi aí delineado. E por isso, hoje, é importante realmente contarmos com todas essas estruturas para, a partir de amanhã, começarmos a trabalhar no sentido da sua operacionalização. Eu penso que se sempre tivemos razão para acreditar, para ter esperança, para enfrentar o futuro com confiança, hoje temos bastante mais. Os pronunciamentos que tiveram lugar em Bruxelas, de facto, não é uma questão de agora dizer ultrapassaram ou não ultrapassaram expectativas, foram pronunciamentos muito fortes. Foi um momento muito alto da Guiné-Bissau, em que todas as organizações, todos os países que estavam aí presentes, quiseram deixar o seu sinal de confiança na Guiné-Bissau e, portanto, este é o nosso momento. Compete a nós próprios transformarmos isso, de facto, numa grande vitória para toda a nação guineense. Segundo ainda o Primeiro-Ministro, os trabalhos para a observação das promessas começarão já na próxima semana, com alguns doadores. Nós temos primeiro que estruturar os nossos mecanismos de cooperação. Com algumas dessas instituições, já acordamos inclusive as datas para começarmos a trabalhar. Posso mencionar, a título só de exemplo, que o Ministro da Economia e Finanças e o Ministro da Agricultura estarão já segunda-feira em Dakar para encontrar com o FIDA, para encontrar com outras organizações com quem vão assinar programas concretos, por exemplo, visando a questão da agricultura, tendo em conta o nosso calendário agrícola. Estamos assim todos convidados ao trabalho para tornar realidade as promessas que dependerão muito das nossas capacidades e das nossas próprias forças. O primeiro-ministro e presidente do PAIGC transmitiu hoje aos guineenses e militantes do PAIGC a disponibilidade da comunidade internacional em apoiar a Guiné-Bissau depois do sucesso conquistado na mesa redonda. Domingos Simões Pereira falava na sede do PAIGC momentos depois do seu regresso ao país, onde reiterou que a concretização dos apoios obtidos na mesa redonda continua a depender da determinação dos guineenses. A delegação do governo que esteve na mesa redonda em Bruxelas, sob liderança do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, que já na sede do PAIGC descreveu alguns momentos memoráveis do sucesso conquistado em Bruxelas. Outra parte de Guiné-Bissau para futuros de apresentação, que estava na mesa ao lado de mim, que é responsável da União Europeia, e vira para mim e fala: sim, senhor, vamos trabalho de casa, vou ter a lição bem estudada.
Se não mentir, a não mentir. Sabia que lá? Vou falar para a demanda, aliás, para repetir. Se não for contente da maneira que nós está, a nós porque não começamos. E chega a hora de nós para não começar. E chega a hora de não fui mundo do hospital. Onde não falta um dia, a nossa lei está ao dentro do governo de Bruxelas, guias que acompanharam, objetivamente também com a gente bandeiras de todo o país da União Europeia adiantado e se mentiram bandeiras de Guiné-Bissau. O chefe do governo reiterou que a concretização dos resultados obtidos na mesa redonda continua a depender sobretudo dos guineenses através de uma determinação própria sobre o futuro da Guiné-Bissau. Aqui é um testemunho, único bandeira que eu tenho, único limite que eu tenho, e boa ambição, com uma determinação de construir um futuro. Portanto, nós estamos no mundo e dividir nós a nossa técnica que é própria do globo. Mundo falando na Bruxelas, está pronto para trabalhar com nós, está pronto para colaborar com nós. Se não vem da mão, é um democracia. Cadê os finanos? Que nós temos capazes de fazer o construir. É por isso que nós falamos. Viva a Guiné-Bissau! Viva a unidade nacional! Viva o passo do desenvolvimento! Viva o passo do desenvolvimento! Obrigado, O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira deixou a sede do partido que preside com saudações dos populares que afluíram à Praça dos Heróis Nacionais em jeito de reconhecimento, solidariedade e felicitações ao governo pelo sucesso da mesa redonda. A mesa redonda sobre a Guiné-Bissau teve lugar no dia 25 de março em Bruxelas, na sede da União Europeia. A cerimónia de abertura foi presidida pelo Presidente da República, José Mário Vaz, ao lado do Presidente senegalês, Macky Sall. A República presidiu a cerimónia de abertura desta mesa redonda que juntou os parceiros da Guiné-Bissau num exercício de mobilização de fundos para o financiamento de projetos de desenvolvimento no quadro do Plano Estratégico Operacional que visa relançar o nosso país e melhorar as condições de vida dos guineenses. José Mário Vaz está em Bruxelas na companhia do seu homólogo do Senegal, Macky Sall, para dar cunho político a esta conferência de doadores que juntou quase toda a comunidade internacional, mas sobretudo os parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Um dia especial para o nosso país que o Presidente da República caracterizou como sendo um momento de esperança para os guineenses e que é aguardado com muita expectativa. Esta mesa redonda vai ser uma oportunidade real para o relançamento económico do país neste momento difícil, com o fortalecimento dos esforços internos e beneficiando do apoio da comunidade internacional, estou convencido de que os nossos objetivos serão alcançados. Portanto, contamos muito com a habitual disponibilidade da comunidade internacional aqui presente e, enquanto Presidente da República, assegurar-vos que não pouparei esforços para consolidar a estabilidade política, reforçar a transparência na gestão da coisa pública, no combate contra a corrupção, no aumento das receitas internas, bem como garantir a produtividade das despesas públicas. Dirigindo-se à comunidade internacional, o Presidente da República diz que a Guiné-Bissau está nessa mesa redonda para apresentar aos parceiros a sua visão estratégica e o rumo que se pretende tomar para a criação de condições para um desenvolvimento sustentável do país. Viemos a este fórum internacional para partilhar com os nossos parceiros aqui presentes a nossa visão e a nossa estratégia para o futuro do nosso país. Porque um país sem estratégia é um país sem rumo. Como nação, temos a consciência de que só chegaremos com sucesso a algum lado se soubermos para onde queremos ir. Assim, devemos saber claramente em que patamar gostaríamos de ver o nosso país nos próximos anos. Ou seja, onde estamos hoje, que meios dispomos e que apoio precisamos dos nossos parceiros. Com total humildade, queremos ouvir as vossas opiniões, os vossos conselhos, as vossas sugestões com base nas experiências vividas, porque queremos ter um país diferente,
nos próximos anos. Consciente desta situação, o país, através do governo, reconhece que a melhoria da condição básica da nossa população só seria possível com a implementação de medidas e políticas, tanto no setor da educação como no setor da saúde, capaz de sustentar o aumento da produção e produtividade. O Presidente da República do Senegal, que prometeu dar assistência ao nosso país na organização desta mesa redonda, deixou aqui o seu testemunho, enumerando as razões pelas quais a comunidade internacional deve apoiar as novas autoridades que governam a Guiné-Bissau. As relações entre o Senegal e a Guiné-Bissau ultrapassam o quadro de uma simples boa vizinhança. Desde o período do Império de Gabo, que os nossos dois países estão unidos pela história, pela geografia e por um destino partilhado. Portanto, tudo que toca um atinge o outro. Mais que um país vizinho, a Guiné-Bissau é um país irmão. Estamos aqui para testemunhar a nossa solidariedade e apoiar os esforços da Guiné-Bissau. O povo da Guiné-Bissau é um povo trabalhador e necessita do apoio da comunidade internacional. É esta a nossa mensagem de solidariedade que procuramos passar aos nossos parceiros de desenvolvimento. Esta é, sem dúvida, uma mesa redonda que vai ficar na história, tanto a nível de participantes, como na qualidade das instituições que ofereceram a padrinhar a Guiné-Bissau nesse exercício de mobilização de fundos para diferentes projetos de desenvolvimento. No início dos trabalhos da mesa redonda, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira apresentou um discurso onde agradeceu a mobilização da comunidade internacional para esta conferência de doadores e congratulou-se com a União Europeia por ter levantado sanções contra a Guiné-Bissau. Decorrido todos os trabalhos da mesa redonda, o nosso país espera, com a apresentação do plano estratégico operacional, convencer a comunidade internacional a aceitar o plano estratégico de desenvolvimento da Guiné-Bissau. O otimismo é grande, claro, e tendo em conta a presença significativa dos parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau nesta conferência de doadores, tudo indica que o país venha conseguir os recursos necessários para financiar os projetos de desenvolvimento para ter arranque. A parte técnica da mesa redonda foi reservada à apresentação do plano estratégico operacional e o anúncio de envelope financeiro por parte dos parceiros presentes nesta conferência de doadores. Fernando Frutuoso de Melo, diretor-geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento da União Europeia, presidiu a mesa de trabalho, mas foi o discurso do primeiro-ministro guineense que abriu a sessão. Domingos Simões Pereira, numa intervenção mobilizadora, começou por agradecer à comunidade internacional por esta oportunidade que está a dar às novas autoridades da Guiné-Bissau, mas, sobretudo, o gesto da União Europeia de suspender a aplicação do artigo 96 do Acordo de Cotonou no quadro da cooperação com os países da ACP, África, Caribe e Pacífico. Para o primeiro-ministro, o levantamento das sanções da União Europeia marca o regresso do nosso país ao concerto das nações, como também é motivo de responsabilidade acrescida para as autoridades guineenses que estão em Bruxelas para partilhar uma nova visão estratégica e operacional com os parceiros internacionais. Para nós, este fórum é sobretudo um momento cimeiro de partilha, de visão estratégica e de restauração dos quadros de parceria e cooperação entre a Guiné-Bissau e os seus parceiros internacionais. Uma parceria a edificar em novas e eficientes bases que permitam projetar o país para um amplo compromisso com a estabilização política e governativa, de modo a garantir um desenvolvimento equitativo e durável. Chegar aqui foi um caminho árduo, mas necessário, mobilizador e altamente gratificante. Chegamos aqui com consciência de um passado governativo que não nos orgulha e que não favoreceu nem a estabilidade nem a promoção do desenvolvimento. Hoje é dessa experiência que retiramos a confiança da nossa aprendizagem e, sobretudo, do nosso compromisso e empenho em mudar o rumo do nosso destino enquanto nação que se quer projetar no mundo com renovadas premissas. O país está nesta conferência para dizer aos parceiros internacionais que está pronta para uma parceria renovada, sólida e dinâmica, centrada num diálogo político elevado, em instrumentos de diálogo técnico consubstanciados no plano estratégico e operacional
2025 que, a seguir, o nosso Ministro de Economia e Finanças irá apresentar. Domingos Simões Pereira reconhece a fragilidade das nossas instituições da República, mas também realçou os que estão a ser feitos na base do diálogo político interno para reunir consensos à volta de grandes questões de interesse nacional. Os frutos do diálogo político interno, traduzidos no entendimento político sobre os eixos estratégicos de governação, que envolve as formações políticas e outras forças vivas da sociedade, a inclusividade do governo e, sobretudo, a mobilização dos guineenses no país e na diáspora, à volta das estratégias da governação, mostram o potencial político estabilizador que configura a forma de assumirmos as responsabilidades que nos são intrínsecas no processo de reconstrução do nosso país. Conseguimos produzir consensos internos alargados a todas as esferas da sociedade política e sociedade civil. A aprovação por unanimidade do nosso programa de governação e do Orçamento Geral do Estado, algo inédito na nossa história democrática, e a elaboração de uma visão a curto, médio e longo prazos demonstram a determinação do povo guineense em reconstruir a sua história e o seu destino. O Primeiro-Ministro pediu à comunidade internacional a dar mais oportunidade ao nosso país e participarem na construção de uma Guiné-Bissau renovada e positiva. Neste propósito, solicitamos o indispensável apoio de todos os parceiros multilaterais e bilaterais para o sucesso desta conferência. Fico por aqui e sublinho simplesmente que estamos aqui todos, guineenses e amigos da Guiné-Bissau, esperançosos porque acreditamos na vossa solidariedade e disponibilidade em participar na construção de uma Guiné-Bissau nova e positiva. Mas também e sobretudo porque o meu país e o meu povo estamos prontos e mobilizados a edificar uma parceria responsável, baseada em compromissos sólidos, capazes de sustentar o tal caso de sucesso de que seremos então os principais obreiros. Sim, porque se terra arranca, sol não arde e todos seremos parte dessa construção. Um discurso que antecede a apresentação do Plano Estratégico e Operacional que deixou a comunidade internacional sensibilizada com esta nova visão sobre o futuro da Guiné-Bissau. Bruxelas foi um sucesso. O plano estratégico e operacional foi bem recebido pelos parceiros que decidiram colocar à disposição da Guiné-Bissau um envelope financeiro no valor de 1 bilhão e 500 milhões de dólares para projetos de desenvolvimento. O Ministro da Economia e Finanças foi quem apresentou o plano estratégico e operacional para uma plateia dominada por parceiros internacionais atentos a ouvir e perceber esta nova visão estratégica da Guiné-Bissau para um desenvolvimento durável no horizonte 2015-2025. Numa apresentação de silêncio e em francês, Gerardo Martins abordou com consistência a visão estratégica do governo para a consolidação do Estado, para a estabilização sociopolítica, bem como todo um plano operacional para o período 2015-2025. O Ministro da Economia e Finanças procurou também demonstrar à comunidade internacional que a Guiné-Bissau não está em Bruxelas só para pedir, mas, sobretudo, para estabelecer uma parceria que visa relançar os setores vitais do crescimento econômico, como a agricultura, a agroindústria, pescas, turismo, bem como a exploração transparente e sustentável dos recursos minerais do país, associada a uma biodiversidade de riqueza inestimável. Pour la sous-région, c'est un pays qui, si pas catastrophe, disparaissait de la carte de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de pays de cette sous-région allaient ressentir l'absence de ce pays. Et ce pays, c'est la Guinée-Bissau, dont la richesse, la biodiversité doit être à l'épicentre de tout ce que nous faisons aujourd'hui et de ce plan stratégique 2025. Os parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau reagiram de forma extraordinária a este plano estratégico apresentado. E o anúncio de participação financeira ultrapassou todas as expectativas. O país vai receber cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares para o financiamento de projetos de desenvolvimento inscritos no plano estratégico. A única coisa que nós fizemos foi colocar no papel aquilo que o povo da Guiné-Bissau nos disse que é a sua visão e estratégia. E eu, pela minha parte, durante a apresentação hoje, tentei dar maior clareza a essa visão e estratégia. Penso que isso surtiu efeito
e houve de facto uma adesão que se viu, uma adesão muito forte da comunidade internacional em relação a esta nossa estratégia. Nós estávamos à espera nesta conferência de receber muito menos do setor público. Recebemos 1,5, o que significa que o setor privado está em condições, com 500 milhões de dólares, de cobrir o plano global. E o primeiro-ministro disse antes de partir de Bissau, para os próximos 3 anos nem precisamos da totalidade. Nós estávamos a falar em qualquer coisa como 500 milhões do público. Conseguimos 1,5, ou seja, praticamente 3 vezes mais daquilo que nós pensávamos que podíamos ter conseguido. E, portanto, este é um resultado extraordinário. O primeiro-ministro não escondeu a sua satisfação por este sucesso da mesa redonda e agradeceu à comunidade internacional pela confiança nas novas autoridades guineenses. Todos os guineenses se sentem reconfortados naquilo que vieram procurar esta mesa redonda. Como eu sempre disse, nós viemos com vários objetivos. Um deles era ter de volta os nossos parceiros internacionais, que marquem presença e sejam capazes de mostrar a sua disponibilidade para voltar a cooperar com a Guiné-Bissau e criar mecanismos para esse efeito. Recebemos uma presença bastante encorajadora da comunidade internacional, com o número da sua presença cá, mas sobretudo com a qualidade da participação. E depois, durante os debates, se confirmou realmente que os 2 resultados que vínhamos à procura estavam de facto garantidos. Um deles é exatamente a retoma da cooperação com os parceiros internacionais e a segunda, a cobertura financeira necessária para a implementação do nosso programa estratégico. 25 de março fica registrado como o dia que a Guiné-Bissau quase que mudou para Bruxelas, dada a presença recorde de guineenses nesta mesa redonda. O país quer demonstrar à comunidade internacional que está unida e com uma visão clara do que é preciso para relançar o país. Alberto Nambeia, presidente do Partido da Renovação Social, que chefiou a delegação parlamentar para Bruxelas, disse sentir-se emocionado. E esse que era o sonho de todos os guineenses. E emoção até para o sinal caminho se vai para Biagarante está falando olha como contente demais se vim para voltar a natura não pensa como a Guiné-Bissau que está de parabéns a nós tudo que está de parabéns e que falta é só para nós se depois na lama se o presidente da República está falando e que o primeiro-ministro para nós tudo não continuar junto o mais importante é para nós se dar continuidade lá ali não consegui já mas lá que pensa como não tem de continuar juntar esforços em tudo para trabalhar. Por nota na cara de guineenses cansa. Entendimento tem para ver o resultado desse trabalho, pensa aquilo que vem de treino e o resultado mostrado como a guineenses se vê que é mexer. A mesa redonda ultrapassou todas as expectativas. Os fundos anunciados demonstram que a comunidade internacional respondeu de forma positiva à parceria proposta pelas novas autoridades guineenses. Cabe agora aos guineenses a tarefa de tornar o plano estratégico uma realidade. Para Terra Arranca e para Guiné-Bissau sabe. Com imagens de Alberto Pereira e Eusébio Nunes, em Bruxelas, sede da União Europeia. Uma sessão que deveria ser de apresentação do Ministro do Comércio sobre perspectivas do presente campanha transformou-se apenas de apresentação do período antes da ordem do dia. Os deputados abordaram várias questões, nomeadamente os resultados da mesa redonda de Bruxelas e furtos de gado e de cabos elétricos do Estado, 24 de setembro. As questões sobre o roubo de gado nas tabancas do país, assim como o roubo de cabos elétricos no estádio 24 de setembro e o sistema das obras em curso nas estradas da cidade, são, entre outros, os assuntos abordados nesta sessão. No período antes da ordem do dia, os deputados abordaram também outras questões, sobretudo a auditoria das contas do FUNPI, um assunto candente na sessão de hoje. Foi também abordada a questão de conflitos entre pastores e agricultores na zona leste do país. Entretanto, os deputados pediram ao governo a criação de zonas de pastagem de gado para evitar a propagação dos conflitos. A degradação das estradas do sul foram igualmente salientadas para facilitar a evacuação dos produtos na zona. Na região de Cacheu foi também pedido ao governo a disponibilização de painéis solares como forma de garantir o funcionamento das aulas noturnas na região. A sessão parlamentar serviu igualmente para criticar o governo na atribuição de licenças apenas à empresa Aresque,
nas obras de construção das estradas do país. Nesse sentido, os deputados pretendem ver outras empresas envolvidas na execução das obras públicas na Guiné-Bissau. Foram impulsados hoje na Assembleia Nacional Popular os membros da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. O ato foi presidido pelo presidente da ANP, Cipriano Kassamá, e testemunhado pelos membros da mesa e líderes das bancadas parlamentares. Elementos da Comissão Eventual da Revisão Constitucional que tomaram posse na Assembleia Nacional Popular, tendo em consideração a Constituição da República, constitui uma grande importância na modernização e direito de Estado. O presidente da Comissão disse que é preciso adaptar à nova realidade. É uma Constituição que não fazia, é uma Constituição que não tem dispositivos claros e, portanto, esclarecer qual sistema que não tem e como é que tem qualquer articulações que tem que ter entre órgãos do Estado. Portanto, pensa como fundamentalmente essa que tarefa que não tem, né? E não adapta a Constituição à nova realidade, portanto, a nova Constituição fazida num tempo que novas Constituições, portanto, Constituições atuais mundialmente, têm dispositivos claros que precisam a nossa Constituição também evoluir naquele sentido. Para Juliano Fernandes, um dos empossados, é uma satisfação enorme e promete dar o seu máximo para corresponder às expectativas de confiança. Tenho uma certa experiência de revisão da Constituição da República da Guiné-Bissau. Irei pôr à disposição da Comissão e do país essa minha experiência de revisão da Constituição e, portanto, darei o máximo do meu saber para que a minha contribuição possa ajudar a preencher o conteúdo normativo da próxima revisão da Constituição. Segundo Cipriano Kassamá, presidente da ANP, a Constituição tem uma grande importância na modernização de um Estado de Direito. Que é o nosso, porque nós todos sabemos que a atual Constituição que dispomos, segundo os guineenses, é lacunária e muito aberta. É nessa base que a Assembleia Nacional Popular, através dos órgãos competentes, decidimos acelerar a revisão da Constituição, que é para dar o seguimento do que está consignado nos planos de atividade desta nova legislatura. Com o empossamento de 4 elementos, ficam assim constituída a Comissão Eventual da Revisão Constitucional. Ainda o presidente da Assembleia Nacional Popular seguiu-se com outro ato de impulsamento dos membros do Conselho Nacional da Comunicação Social. O ato foi testemunhado pelo titular da pasta da Comunicação Social, conselheiros, secretários-geral e líderes das bancadas parlamentares. Com finalidade de proteger e defender a liberdade de expressão, os membros do Conselho Nacional de Comunicação Social tomaram posse na Assembleia Nacional Popular. Ladislau Embassa, presidente do Conselho Nacional de Comunicação Social, disse que o Conselho tem grandes desafios. O papel fundamental do Conselho é de proteger e promover os direitos fundamentais. O direito à liberdade de expressão é um direito essencial em qualquer Estado de direito e democrático. Por essa razão, o Estado da Guiné-Bissau, sendo um Estado de Direito, tem que fazer tudo para proteger a liberdade de expressão. Segundo Agnello Augusto Regala, ministro da Comunicação Social, o Conselho deve trabalhar para que haja uma efetiva e responsável liberdade de expressão a nível do país. O quadro de regulação que deve ser mantido pelo Conselho Nacional de Comunicação Social está definido. Pensamos, no entanto, que será necessário um debate mais aprofundado no sentido de uma recomposição e talvez de uma alteração das competências e atribuições que devem ser conferidas ao Conselho Nacional de Comunicação Social, que neste momento tem o poder de regulação, mas não tem ainda o poder de sancionar quando efetivamente se verificam abusos no exercício da função da comunicação social. Para Cipriano Kassamá, uma sociedade que se pretende ser democrática e de direito, trata-se de uma missão nobre e de maior responsabilidade que os empossados foram chamados. Depende a criação de condições
para a constituição de uma comunicação social como um verdadeiro veículo de informação e de transparência de ações públicas que, no meu entender, são condições necessárias para a consolidação de uma governação democrática, inclusiva e correspondem às condições indispensáveis para a edificação de uma paz e estabilidade duradoura na República da Guiné-Bissau. Kassamá acrescentou ainda que o Conselho Nacional de Comunicação Social é confiado uma missão de regulação e disciplina do setor. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio entre uma comunicação social que cumpra o seu papel, sem pôr em causa a paz e estabilidade social que todos nós almejamos. Neste particular, devemos dar ênfase à formação e à capacitação dos órgãos de comunicação social. 3 meses sem a realização de reuniões extraordinárias, são empossados 5 elementos, 2 da presidência, 2 deputados e 1 magistrado, que constituem assim o Conselho Nacional de Comunicação Social. Uma delegação ministerial chefiada pelo ministro da Presidência, Bassirou Dia, visitou esta manhã o Estádio Nacional 24 de setembro. Estes membros do governo foram-se inteirar da situação do roubo de cabo de alta tensão feito naquela maior infraestrutura desportiva do país na passada quarta-feira. O ministro da Presidência, acompanhado da titular do Ministério do Interior e do secretário de Estado da Ordem Pública e dos Desportos, constataram em loco esta manhã os danos causados pelos malfeitores no Estádio Nacional 24 de setembro. Depois de percorreram alguma dependência desta infraestrutura esportiva, Bassirou Dia garante que os autores deste crime serão responsabilizados de acordo com a lei. E, infelizmente, esta semana aconteceu um ato que nós entendemos é cobarde, é um ato criminoso, na qual o governo está e o povo da Guiné-Bissau indignado pelo que aconteceu aqui. E é nesta base que entendemos que temos que responsabilizar os criminosos, tomar as medidas necessárias e severas para poder ser um exemplo de justiça e que este tipo de ato não se repita na Guiné-Bissau. Nós entendemos que temos aqui que reafirmar a nossa vontade de cooperar com a República de China, dizer que entendemos perfeitamente que este investimento foi na base de esforço e sacrifício de outros povos e nós queremos fazer uma boa gestão e a utilização deste apoio de contribuição de outros povos que fazem para a Guiné-Bissau. De acordo ainda com o ministro da Presidência, estes criminosos já estão na posse da Polícia da Ordem Pública. Eu penso que já foram detidos as pessoas que fizeram este ato e a justiça está a funcionar. Eu penso que neste momento estão sob o controle da Polícia Judiciária e terá que ser um exemplo de justiça para que, como eu disse, desencorajar este tipo de ato criminoso. Questionado sobre a solução para os danos causados, Bassirou Dia responde: Estamos a analisar, fazer o diagnóstico e fazer todo o levantamento necessário e pensamos que o valor que aqui foi estimado da perca que houve aqui é mais ou menos $400 mil. Portanto, isto é uma soma importante e o governo irá equacionar todas as possibilidades junto dos parceiros e junto da Embaixada da China para podermos efetivamente ultrapassar essa situação. Foi há 2 anos que a República Popular da China concluiu a reabilitação do Estado Nacional 24 de setembro e com essa situação a Guiné-Bissau é obrigado mais uma vez a voltar a pedir a este país asiático o apoio para o restabelecimento de cabos de alta tensão nesta moderna infraestrutura desportiva. Depois do Estádio Nacional 24 de setembro, a delegação ministerial seguiu-se para o bairro de Ministros. Nesta localidade, os governantes visitaram os 11 edifícios construídos pelo Estado da Guiné-Bissau para os titulares dos órgãos da soberania. Da recuperação de todos os patrimónios públicos, o ministro da Presidência visitou esta manhã as casas construídas no bairro de Ministros pelo Estado da Guiné-Bissau para os titulares dos órgãos da soberania. No final, Bassirou Dia afirma que a visita é o início de um processo de levantamento da situação destes edifícios que pertencem ao governo da Guiné-Bissau. Viemos visitar as instalações que o governo da Guiné-Bissau tinha concedido para os membros do governo em exercício.
E passaram um tempo, anos de instabilidade, as casas foram ocupadas fora do âmbito inicial do propósito. E nós entendemos que vamos reavaliar esta situação para poder dar orientações e continuar com o propósito que tinha sido estabelecido para a utilização destas vivendas. O Governo, através da presença do Conselho de Ministros, irá fazer um levantamento de todo o patrimônio do Estado, móvel e imóvel, para a sua melhor utilização e poder efetivamente cumprir com o propósito que foi delineado para a utilização destas vivendas. Nesta visita, o Ministro da Presidência constatou o estado avançado da degradação de alguns edifícios e garante a sua reconstrução por parte do Executivo. Algumas estão degradadas e, através da orientação do nosso Primeiro-Ministro, o engenheiro Domingos Simões Pereira, entendeu-se que é preciso fazer este levantamento com o propósito de poder fazer a restauração destas vivendas e dar uma utilidade aos membros do governo que estão em exercício e que se possa efetivamente dignificar aos membros do governo em exercício, porque o Estado é símbolo e nós não podemos banalizar o símbolo. Portanto, é por isso que nós queremos aqui dar a imagem de que o governo está num caminho de poder responsabilizar as autoridades sobre a utilização do património do Estado. Antes do início dos trabalhos, o Governo vai ao encontro das pessoas alojadas nestes edifícios para a recolha de mais informações. Recebemos aqui informação a algumas personalidades que vivem nestas casas e que nós vamos reavaliar em que condições é que estão aqui a habitar e posteriormente o Governo irá tomar as melhores decisões da utilização desta vivenda. O jornal No Pincha completou hoje 40 anos da sua existência. Na cerimónia da comemoração esteve presente o secretário-geral da Comunicação Social, Francisco Barreto, e alguns diretores de diferentes órgãos públicos do país. Funcionários do jornal No Pincha comemoraram no início da tarde o 40º aniversário do mesmo jornal, criado após a independência, não só com o objetivo de informar, mas também de contribuir para a diminuição do alto índice do analfabetismo no país. Na ótica de Bacar Baldé, 27 de março é uma data que possui um grande significado. Para nós é um dia muito importante, de enorme significado na vida política nacional, pois, como sabem, o jornal foi criado pelo Estado da Guiné-Bissau há escassos meses depois de os colonialistas portugueses terem definitivamente abandonado o país. Um dia de aniversário é um dia de reflexão sobre o passado, sobre o caminho percorrido, sobre o que se fez, até se chegar ao presente. E a partir do presente, o projeto do jornalista deve passar por um processo permanente de formação. Porque isso é que torna a nossa profissão interessante. Temos que aprender todos os dias. Numa altura em que se pretende maximizar a produtividade, o jornalista Seco Baldé mencionou alguns constrangimentos que têm comprometido a qualidade na prestação dos serviços. Os precários meios de funcionamento, a falta de equipamentos material, informático, obsoletos, sem aparelhos de ar-condicionado, falta de telefones que permitam um rápido contacto com potenciais fornecedores de notícias, viatura para deslocação ao interior do país, iluminação praticamente inexistente na própria redação, leva-nos muitas das vezes a improvisar para responder presente à ingente tarefa de informar. Dos 40 anos de existência, o jornal No Pincha já possui 10 diretores gerais e atualmente tem 26 funcionários e sai 2 vezes por semana. Os empresários nacionais e estrangeiros reuniram-se ontem com o propósito de protestarem juntos às autoridades competentes. Os empresários querem que sejam suspensas as atividades da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviço, cujo mandato terminou a 13 do mês em curso, até que o novo presidente seja eleito.
O dinheiro do FUNPI foi questionado pelos homens dos negócios do país, que se juntaram numa reunião onde pediram explicações aos dirigentes da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. Os empresários exigem ainda a organização da Assembleia Geral e o balanço do mandato da direção cessante. 5 anos de atividade. Se nunca e falaram como, pronto, esse que dinheiro que não recebi, esse dinheiro que não basta. Idrissa Diallo disse que os homens dos negócios são os mais prejudicados, mas contribuem significativamente no crescimento da economia do país. Nunca não teve de nenhum órgão de Câmara relatório de atividade. Nunca não teve contas. Outros pediram, quem cansa é sair, é economia. Unidade entre nós para dar força, para nós poder desenhar força que nós precisamos, transparência na coisa pública. Coisa que seja claro, suma escolhe. Verdade. Ora que não tem verdade que Deus foi abençoando. Fernando Flamengo, presidente da Associação Industrial, salientou que a Câmara é uma instituição que representa 4 vertentes que, entretanto, deixaram de existir na organização. Queremos transparência antes de haver a Assembleia. Há uma semana na Assembleia que nós vamos fazer 1000 sócios, 500 sócios, 5000 sócios para ir votar. Para ir votar como? Por isso, é que pedimos também que se faça uma comissão ad hoc. De recordar que, segundo fontes da classe empresarial, o mandato do atual presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Brahima Camará, terminou no dia 13 de março do ano em curso. Durante a reunião, alguns empresários e comerciantes deram as suas opiniões sobre o assunto em pauta do dia, onde surgiu uma lista para abaixo-assinado com associados por parte dos dirigentes da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, na pessoa do seu presidente, Brahima Camará. Alguns empresários e comerciantes aderiram à proposta para o governo de suspender todas as atividades levadas a cabo pelos dirigentes da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, sob liderança do seu presidente, Brahima Camará. Na minha última eleição na Câmara, nunca vota, nega vota. Para mim. Porque cartão que tem, e vai olhar na casa. A choquina mobilizar os agentes para votar para um determinado candidato. Cartão vai olhar na casa, inclusive tem a costa de me pagar. E em nome de transparência, nega vai votar. O setor privado que desenvolve, sem tem setor informal que seja do retalistas. Para ver, retalistas mesmo que primam do setor privado. O que empresários importa e a nós que está leva diretamente a consumidores. A boca pode crescer enquanto a boca pega nós pequeninos para não alçar o dentro da boca. Bota bem dinheiro. Não é por de influência popular que alguém tem, não. Não é por de influência monetária, dinheiro que alguém tem, não. E tem que ser alguém competente, com visão virado a interesse de todo interveniente nesse setor. Suleimani Kanté confessa que alguns comerciantes presentes na sala beneficiaram deste fundo. E tem guides empresários que estão nessa sala que beneficiam bilhões de fundo. Mas que ela, e a hora que eu não bato a eleição, e bom aquele guintes que recebe crédito de fundo, para tirar essa certidão de quitação e põe na mesa para não provar, para não ser tudo transparente. Contas de Câmara, a mim desse que instala, nunca consigo. E tem guides que pediram para só uma Idrissa, tu que sei? Para fananeca, tu que sei? Para ver o quê? Para ver que consigo contas. Botar pedir conta, ter conselho fiscal, para não conhecimento, nunca que teve acesso a extrato de conta bancária de Câmara de Comércio. Um gente que está dirigindo o setor privado, um mercado central está queimando dos biaços. Coitados, os homens que estão lá. E que tem um pequeno apoio. Meu irmão, os cidadãos que estão nele. Calco os cidadãos estão nele, mais de 400, 500 pessoas. Por unanimidade, convergiram-se em baixo assinado para afastar Brahima Camará de todas as atividades da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, já que o seu mandato terminou no dia 13 de março do ano em curso, e também exigir a prestação de contas durante o seu mandato. A Administração dos Portos da Guiné-Bissau e a Autoridade dos Portos da Gâmbia assinaram um acordo que viabiliza a abertura do Porto de Cacheu para as trocas comerciais entre os dois países da CEDEAO. O entendimento foi alcançado depois da visita a infraestruturas portuárias da cidade centenária.
ponto de atração para o país vizinho do norte da Guiné-Bissau. Nesta perspectiva, a Administração dos Portos da Guiné-Bissau chegou a um entendimento com a Autoridade dos Portos de Gâmbia, que considerou Cacheu um ponto estratégico para trocas comerciais entre os dois países. Porque queremos utilizar Cacheu como um ponto estratégico de partida de navegação entre Cacheu e Banjul, via marítima. As estruturas são muito bom. O que nos resta agora é a direção da APGB e a direção do Porto da Gâmbia trabalhar em conjunto na busca de parceria público-privada a fim de conseguir ter um navio que vai ligar os dois países. Para os dois países, o acordo representa uma janela de oportunidades nas relações comerciais. Entendo que era preciso vir para conhecer as condições técnicas do cais, do porto. Era preciso ter em conta o calar do porto, era preciso ter em conta o cumprimento do cais, porque é aí que recai a necessidade de escolha de um navio que possa de facto responder com essas características. Tenho muita confiança no meu parceiro e creio que essa ligação não resulta apenas das necessidades de relações comerciais. Daí também uma janela aberta para o relançamento da nossa integração africana. É fundamental. Por isso mesmo, as vantagens que essa ligação trará é do ponto de vista útil e certamente vai trazer ganhos não só para a população de Cacheu, mas também para toda a população da Guiné-Bissau. Permutas comerciais a partir dos portos de Banjul e de Cacheu passam a ligar a Guiné-Bissau e a Gâmbia pelo Atlântico Oeste africano. Para o Executivo Regional de Cacheu, é um alívio para a população da cidade histórica de Cacheu o acordo conseguido entre a Administração dos Portos da Guiné-Bissau e a Autoridade dos Portos da Gâmbia. O acordo prevê a ligação marítima que facilitará a circulação de pessoas e bens. O entendimento chegado visa aumentar o fluxo de trocas comerciais e reduzir riscos de estrangulamento por via terrestre, tanto para a Gâmbia como ao país. Um balão de oxigênio para o representante do governo regional de Cacheu. Para nós, este acordo significa um balão de oxigênio para a população cidadãos da região de Cacheu e, particularmente, a população de Cacheu. Porque nós esperávamos a esse ato há muitos anos que, pronto, inicialmente eles vinham sempre para o Cacheu, mas aconteceu que depois do naufrágio essa travessão acabou por suspender-se. Mas dessa vez espero que nós, na qualidade de autoridade regional, vamos dar todo o impulso que é necessário para que esse projeto seja materializado. Está a falar da vantagem que esse acordo pode trazer? Muita vantagem, porque de antemão os nossos populares, portanto os cidadãos da região de Cacheu, tinham grandes problemas na passagem com as suas mercadorias e até muitas das vezes tem um entrave social nas suas atividades, não é? Desta vez esperamos com a ligação com a Gâmbia vai facilitar muito a economia dos populares da região de Cacheu. O chefe da delegação gambiana quer assim ver aumentar o volume de negócios em ambos os lados, sobretudo quando a vizinha está com olhos nos produtos nacionais. Se o negócio por via marítima ser uma realidade, vai facilitar muito e vai reduzir muito os transtornos causados por via terrestre entre Bissau e Gâmbia. De acordo com o estudo de mercado que foi feito em 2009, tem-se constatado de que existe um grande volume de negócios, ou seja, um potencial capital que o Bissau tem para que Gâmbia pode precisar. Por exemplo, em Gâmbia nós precisamos de Bissau produtos como caju, madeira, óleo de palma e muitos produtos. We need palm oil, we need timber. Cacheu e Banjul perspectivam desenvolver relações comerciais por via marítima. O acordo entre as autoridades portuárias da Guiné-Bissau e da Gâmbia fechar esta edição do jornal. Muito obrigada e continuação de uma boa noite.